Bom ou não, povo bonito? Bora entender sobre a hemostasia sanguínea? Eu sei, é desesperador. Porque para entender a hemostasia, a gente precisa entender o processo de coagulação sanguínea e depois entender sobre fibrinólise. E aqui entra a formação de trombos. Para que entender isso? Porque aqui você vai entender a utilização de dois tipos de medicamentos. Os medicamentos que impedem os processos hemorrágicos, né, que podem tentar impedir, e os medicamentos que impedem a formação de trombos, do tromboembolismo. Eu sei. São muitos nomes, né? Tanto que o nome é cascata da coagulação. Eu sei que alguns já entram em desespero. Se você nunca viu a cascata da coagulação, calma. Se você já viu, fica mais calma ainda. Para piorar um pouquinho, aquela cascata antiga, ela caiu por terra. Hoje a gente teve, né, algumas descobertas de novos, na verdade, não de novos fatores, reorganizaram os fatores da coagulação porque alguns não eram lá tão importantes no processo de coagulação, eles eram importantes somente na fisiologia normal. E aí eles foram retirados. Ficou mais fácil? Não vou mentir pra vocês, não, porque a cascata da coagulação ela é meio complicadinha. Mas, como vocês já sabem, eu vou ensinar de um jeito que vai ficar super simples, tá? Vamos no basicão primeiro. Ó, o que que acontece? Eu tenho aqui um vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo, eu tenho as célulazinhas endoteliais. São as células do vaso, ali da parede do vaso. Vou fazer ela inteiriça aqui. Aqui no meio, vocês sabem, né? Estão passando célulazinhas aqui. A gente tem as hemácias, tem os leucócitos, né? Que são as células do sistema imune. E nós temos as plaquetas. Vou desenhar ela de vinho. Nós temos as plaquetas. Então, tá aqui as plaquetinhas passando. Aí, eu tenho hemácia. E eu tenho os leucócitos. Macrófago não, né? Aqui no sangue ele chama monócito. Monócito, eosinófilo, basófilo, né? A galerinha toda aqui. Bacana. Vamos imaginar que tenha um rompimento desse vaso. Vamos imaginar aqui que tem um rompimento desse vaso. Essa célula morreu. Quando quebrou ela, né, as organelas dela saíram todinha aqui, ó. As organelas saíram, saiu tudo aqui e formou-se um buraco aqui. É só uma que rompe, prof? Não, um monte, né? Mas vamos fazer de conta que é só uma aqui, ó. Bacana. Por que que rompe? Começa a pensar aí. Ah, professor, o animal foi atropelado. Sim, trauma. Ah, numa cirurgia. Uma cirurgia, o cirurgião rompeu lá uma artéria importante. Sim. Alguns agentes tóxicos também causam hemorragias. O que mais pode causar hemorragia? Alguns medicamentos, né, tomados em excesso. Mas tem outros fatores que também podem causar uma hemorragia. Vocês vão entender por quê. Esses aqui são os mais óbvios. Mas para aí, vamos lá. O que que o corpo faz? Olha só. Vocês vão entender o que mais pode causar quando vocês entenderem o que acontece aqui nessa cascata. O que vai acontecer aqui? Quando tem esse rompimento, aqui embaixo, gente, eu também tenho células. Aqui eu tenho células, dependendo do vaso sanguíneo, eu tenho músculo liso. E eu tenho células aqui do tecido. Ah, sei lá, vamos imaginar que esse sangramento é aqui no fígado.
Então, eu tenho hepatócitos aqui atrás. Eu tenho hepatócito, eu tenho célulazinhas aqui, ó. Eu tenho célulazinhas do tecido aqui. Sei lá, foi a artéria femoral, lá na perna. Eu tenho células da musculatura esquelética, entende? Então, eu tenho as células do tecido que está esse vaso sanguíneo. Bacana. O que eu tenho entre estas células? Eu tenho uma matriz chamada matriz extracelular, que é o quê? Colágeno, principalmente. Né? Tem outras substâncias. O que essas substâncias fazem? Gente, elas dão estrutura. Elas são como se fosse um esqueleto das células do tecido. Entende? Eu tenho assim, ó. Peraí. Eu tenho as células. Eu tenho as células do tecido. E aí eu tenho um arcabouço. Eu tenho matriz extracelular, eu tenho colágeno em volta dessas células para dar sustentação para essas células. Lógico que tem outras funções também. Por exemplo, aqui. Quando acontece o rompimento de um vaso sanguíneo, o colágeno, ele vai começar a ativar a adesão de plaquetas. Essas plaquetas que estão correndo aqui, é que minha bolinha tá caindo aqui, deixa eu tirar elas daqui. Ele vai ativar a adesão de plaquetas. O que é essa adesão, prof? Essas plaquetas, ao invés de ficar correndo aqui no vaso sanguíneo, elas vão se unir umas nas outras. Para quê, prof? Para fechar esse buraco. Elas vão fazer um tampão, elas vão tamponar, elas vão fechar esse buraco. Para que elas fiquem aderidas, elas lançam bracinhos. Vou fazer de outra cor. Elas lançam bracinhos, elas lançam proteínas aqui na superfície, elas dão as mãos. Olha que legal. Elas dão as mãos umas nas outras para elas ficarem firmes. Gente, porque o sangue está correndo, o fluxo sanguíneo está correndo. E elas se juntam, mas elas precisam se agarrar umas às outras. Então, elas dão as mãos para poder fechar esse buraco, poder fechar o lugar. Não só isso. Vem um negocinho aqui chamado fibrina, que forma uma rede para segurar, para ajudar a segurar essas plaquetas aqui, coladas umas nas outras. Então, eu tenho as plaquetas dando as mãos umas com as outras, elas fixam aqui nas células endoteliais, aqui que sobraram, elas dão as mãos, elas fixam nessas células endoteliais e ainda vem a fibrina para poder formar uma rede em volta disso. Bacana. Que isso, prof? Coagulação. Então, deixa eu colocar os nomezinhos aqui. Então, eu tenho o colágeno ativando. É só ele? Não, mas vamos por partes. Eu tenho o colágeno. Eu tenho em verde aqui as proteínas de aderência da própria plaqueta. E eu tenho a fibrina, que vai fazer uma rede aqui em volta. Bacana. Eu tenho aqui a formação de uma molécula sinal muito importante. Ela se chama trombina. O que a trombina faz? A trombina, ela chama outras plaquetas. Ela chama outras plaquetas. Outras plaquetas que estão passando por aqui, ó, tem plaqueta passando. Aí eu preciso de mais plaqueta aqui, ó, para essa lateral. Aí eu tenho plaqueta passando aqui, ó. Eu tenho a liberação de uma molécula sinal chamada trombina. Essa trombina vem, conecta nessa plaqueta e fala: Flor, vem pra cá e conecta aqui, ó, porque nós estamos precisando de você aqui. O que mais que essa trombina faz? Essa trombina também favorece a formação de fibrina. Então, a trombina, ela chama mais plaquetas e como ela está chamando mais plaquetas,
ela além de chamar, ela ainda pega essa rede e fala assim: vem, costura aqui a plaqueta, põe ela ali. Então, ela ativa a produção de mais fibrina. Para quê? Para que essa plaquetazinha que veio, para que ela lance essas proteínas de superfície para dar as mãos, mas a trombina também garante a produção de mais fibrina para que essa plaqueta também seja envolvida. O que aconteceu aqui, gente? Um trombo. Eu estou fechando isso aqui. Eu estou impedindo que ocorra uma hemorragia. Isso é a coagulação. É a união de plaquetas junto com fibrina, com a atuação muito forte da trombina, agregando mais plaquetas e trazendo mais fibrina, né? Na verdade, convertendo mais fibrinas para formar um trombo. O trombo ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que ocorra uma hemorragia. Tá, prof, e aí? E aí, gente, que essas células lesionadas aqui, e esse vaso ele vai ser reparado. Vão ser criadas novas células para ficar aqui no local. Ou então a gente vai corrigir isso com cirurgia, se o dano for muito grande, né? Se romper um pedaço muito grande, vai romper o vaso todo. O vaso estava aqui conectado, rompeu tudo. A gente vai fazer cirurgia, vai fazer uma anastomose e unir esse vaso, ok? Ou se for um rompimento pequeno, essas células do endotélio ali da parede do vaso sanguíneo, elas vão ser repostas. Bacana. Enquanto tem a formação de trombo, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, tá? Eu vou apagar essa célula endotelial aqui de baixo. Eu também tenho que resolver esse trombo. Por quê? Esse trombo, ele não pode ficar aqui a vida inteira. Porque a passagem do sangue, ela precisa correr da maneira correta. Eu não vou deixar esse trombo aqui, essa plaqueta vai morrer, isso aqui não vai ficar legal. Eu preciso resolver o problema desse trombo. Então, paralelo à formação desse trombo, eu tenho um negócio chamado fibrinólise. O que é a fibrinólise? É a quebra desse trombo. E é um controle também desse trombo. Eu preciso controlar isso aqui. Eu não posso deixar que meu corpo faça um trombo muito grande. Porque se eu fizer um trombo muito grande, o sangue para de correr. Vamos imaginar que o vaso sanguíneo ele tá bem aqui, ó. Ele é bem estreitinho assim, ó. Obstruiu, tá vendo? Não vai passar sangue aqui. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a formação desse trombo, eu tenho um controle da formação desse trombo. Ou, peraí, vamos formar, vamos tampar o buraco, mas não, né, não vamos fazer um trombo muito exagerado. E depois que resolveu o problema dessa hemorragia, eu preciso tirar essas plaquetas daqui. Eu preciso tirar isso aqui tudo para o sangue correr normal, ok? Eu preciso que isso corra, esse sangue corra normalmente. Beleza? Isso é a coagulação. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre a atuação dessas moléculas e a formação desse trombo, beleza? Bom, vamos na divisão aqui da hemostasia, né? O processo todo de coagulação, reformularam um pouco os nomes, como eu falei, alguns fatores de coagulação saíram da jogada. Eu não vou voltar lá e explicar eles, porque ia ficar mais complexo ainda explicar quem é que estava e quem é que não está mais. Foca agora na teoria atual. Então, quando eu tenho um tecido lesado, um vaso sanguíneo lesado, e eu começo um processo de hemorragia, eu tenho uma hemostasia primária, que eu já vou dar um spoiler. Quem é o fator atuante aqui são as plaquetas, que é quem começa. Daí depois, eles nomeiam o restante do negócio como coagulação sanguínea. Verdade, eu não sei porquê. Para mim é tudo coagulação. Vocês vão entender depois, mas tudo bem. Dentro dessa coagulação sanguínea, dividir em 3 fases: iniciação, amplificação e propagação. Aqui tudo gira em torno da trombina.
para ficar mais fácil. Tudo gira em torno aqui da trombina. Então, vamos em cada um desses. Vamos conhecer a hemostasia primária primeiro, depois a coagulação sanguínea, porque elas começam assim. Vem a hemostasia primária, logo em seguida vem a coagulação sanguínea, que para mim é tudo a mesma coisa, com as fases de iniciação, amplificação e propagação, né? Tudo isso gira em torno da trombina e a hemostasia primária em torno da plaqueta. Mas vocês vão ver que a plaqueta também tá aqui nessa coagulação sanguínea. Mas enfim, vamos lá. Ó, vou fazer o desenho de novo aqui, então, de um vaso sanguíneo lesado, tá? Vou pegar aqui, desenhar aqui o vaso, vou fazer inteiriço. A gente tem um vaso aqui. Aqui as células endoteliais. Por algum motivo, essas células foram lesionadas. Calma que nós vamos voltar nas causas lá de novo, que vocês vão entender mais causas. Então, aqui eu tenho um fluxo sanguíneo. Por algum motivo, esse vaso foi lesionado. Então, a gente tem aqui um processo hemorrágico. A gente tem a saída desse sangue para cá, que não é legal. Bacana. No processo de hemostasia primária, eu falei para vocês que gira em torno das plaquetas, vocês vão entender por quê. Vamos colocar aqui. Hemostasia primária. Então, o que que eu tenho? O colágeno, né, que é uma estrutura da matriz extracelular, e o fator. Então, vou juntar aqui, ó, o colágeno. Vou escrever aqui, vocês vão entender. Desenho de lilás. E o fator von Willebrand. Calma, que é só nome, tá? Calma, que é só nome. Deixa eu fazer ele menor. O colágeno, eu já falei para vocês que é uma estrutura da matriz extracelular. O fator von Willebrand, ele é uma molécula produzida pelas células endoteliais. Ele é produzido pelas células endoteliais e ele é produzido pelas próprias plaquetas. Então, onde que ele tá? O fator von Willebrand, ele fica aqui, ó, no plasma. Ele tá aqui correndo. Quem produziu? Células do endotélio e as próprias plaquetas. Produzem e liberam. Bacana. Rompeu o vaso sanguíneo. O fator von Willebrand, junto com o colágeno, eles vão chamar as plaquetas, moléculas sinais. Eles funcionam como moléculas sinais. Eles vão falar, plaquetas, venham para cá e comecem a se agregar. Façam uma agregação aqui, ó. Essas plaquetas, elas estavam inativas, elas estavam correndo ali no plasma, inativas, fale coisa. A partir do momento que elas entram em contato com o colágeno e com o fator von Willebrand, elas se ativam. Elas, começam a ficar mais espertas. A partir do momento que elas ficam espertas, o que elas começam a fazer? Elas receberam moléculas sinais para falar, bora, começa a se unir. A partir do momento que uma percebe, que fala, fui ativada, agora eu vou trabalhar, ela começa a chamar outras, porque uma sozinha não adianta. Então, vamos lá. Fator von Willebrand, que está aqui no plasma, que é produzido pelo endotélio, pela própria plaqueta.
E o colágeno, quando as plaquetas têm contato com eles, que eles percebem que tem aqui uma lesão no vaso sanguíneo, essa primeira plaqueta que parou aqui, ela também começa a liberar moléculas sinais. Para quê? Para chamar outras plaquetas. Ela libera moléculas sinais e outras plaquetas vão aparecer aqui, ó. Para poder se juntar. Bacana? Beleza. Então tá. Quais são as moléculas sinais que essas plaquetas vão produzir? Elas vão produzir ADP, serotonina, histamina, entre outras. Então, essas moléculas sinais, elas são capazes de chamar outras plaquetas para virem aqui formar o trombo. Além disso, essas plaquetas, elas vão lançar pseudópodes, né? Elas vão lançar bracinhos para se agregarem umas às outras, como eu falei, para darem as mãos umas às outras, né? Beleza. Elas estão aqui de mão dada. Olha que bacana. Fator von Willebrand mais o colágeno chamam as primeiras plaquetas, elas se agregam e começam a liberar outras moléculas sinais para chamarem mais plaquetas, ADP, serotonina e histamina, para uma, né, ali se unir com a outra. Tem uma molécula sinal aqui que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nela. É o tromboxano A. O que ele faz? O tromboxano A, ele também vai chamar outras plaquetas. Mas presta atenção nesse nomezinho, tá? Guarda esse nomezinho aí. Ele faz parte lá da cascata da prostaglandina. Presta atenção nele porque tem medicamento que vai atuar nele aqui, beleza? Então, lembra que o tromboxano A é uma das moléculas sinais que as plaquetas liberam para chamar mais plaquetas e tornar essas plaquetas ativas. Então, além dessas plaquetas chegarem aqui, elas lançam os bracinhos e dão os braços umas para as outras e, ó, começa a formação do trombo. Isso é o quê? Hemostasia primária. Lembra que eu falei aqui, ó? Eu falei para vocês assim, a hemostasia primária, ela gira em torno de plaquetas. Então, esse é o primeiro passo. Vamos para os próximos passos? Agora a gente vai ver a coagulação com a iniciação, a amplificação e a propagação, que gira em torno da trombina. Como gira em torno da trombina, vamos entender o que a trombina faz. A trombina é a mocinha que vai ter a função de aumentar todo o processo de coagulação. Vou colocar aqui de preto mesmo. Trombina. O que a trombina faz? Ela também é molécula sinais, ela também é uma molécula sinal que chama mais plaquetas. O que mais que ela faz? Ela converte o fibrinogênio em fibrina. E ela ativa algumas enzimas que vão auxiliar ainda mais nesse processo de coagulação. Ativa algumas enzimas. Quem são essas enzimas, prof? São enzimas que estão inativas e vocês conhecem como fatores da coagulação. O que eu fiz? Eu coloquei uma listinha aqui com todos os fatores da coagulação. Fator 1 é o fibrinogênio, que vai ser convertido em fibrina. Fator 2 é a protrombina, que vai ser convertida em trombina. Fator 3 é o fator tissular. O 4 é o cálcio, que vocês vão ver que a gente vai precisar dele. O 5, a proacelerina. O 7, proconvertina. O 8, globulina antihemolítica. O 9, fator Crichmann. 10, fator Stewart-Power. O 11, tromboplastina. O 12, fator Hangman. E o 13, o estabilizador de fibrina. O que vocês precisam saber sobre esses fatores? O tissular é produzido por fibroblastos, células. O cálcio é proveniente da dieta. A globulina antihemolítica é produzida pelos macrófagos, sistema retículo endotelial, macrófago.
As demais são todas produzidas no fígado. No fígado. Começa a pensar. Se esse fígado não estiver funcionando. Beleza? E lá no fígado, o fator 2, o 7 e o 9, eles precisam necessariamente da vitamina K para produzir essas enzimas. Então, aqui, ó, esses fatores da coagulação, alguns são enzimas. E algumas dessas enzimas vão ser ativadas pela trombina. Então, como eu falei, a trombina, ela precisa ser produzida, porque ela vai chamar mais plaquetas, ela vai converter fibrinogênio em fibrina e ela vai ativar algumas enzimas, beleza? Então, vamos ver aqui por partes. Vamos começar, então, com o processo de iniciação. Vamos lá na iniciação e a gente vai começar a usar a colinha aqui da galerinha que vai atuar, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui, eu tenho um vaso sanguíneo lesionado. Vamos voltar lá? Vamos usar isso. Eu tenho um vaso sanguíneo lesionado, então eu já tive o fator de von Lebrun, colágeno chamando plaqueta. Plaqueta já tá aqui, então eu vou apagar essa galerinha aqui. Isso aqui foi hemostasia primária. Vou deixar o negócio da trombina. Vamos apagar isso aqui. As plaquetas já estão aqui. Só que eu vou precisar chamar mais plaquetas. Beleza. E agora, o que eu preciso? Eu preciso produzir fibrina. Eu preciso converter o fibrinogênio em fibrina. Para quê? Para fazer aquela rede que eu falei para vocês. Aquela rede que vai ajudar a sustentar o trombo. Porque não adianta só ficar a plaqueta aqui, gente, uma de mão dada com a outra, porque eu tenho um fluxo sanguíneo correndo aqui. Esse fluxo, ele pode remover esse trombo. Então, eu preciso da fibrina. Bacana. Meu alvo é produzir fibrina. Só que para eu produzir fibrina, eu preciso da trombina, porque é a trombina que vai converter fibrinogênio em fibrina. Então, vamos lá. Para converter fibrinogênio em fibrina, eu preciso da trombina. E como que eu vou produzir trombina? Agora é que tá, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. O que acontece? Aqui no plasma, eu tenho correndo aqui a tromboplastina e o fator 7. Eu tenho os dois. Os dois vão se unir junto. Quem vai ajudar eles a se casarem é o cálcio. Então, eu tenho aqui o cálcio ajudando. Bom, olha só. A tromboplastina mais o fator 7, vamos lá ver quem são esses carinhas, ó. Tromboplastina, cadê ela? É o fator 11, o cálcio é o 4 e o fator 7, ó, proconvertina. Ó, já tá vendo que a proconvertina ela é formada no fígado e ela precisa da vitamina K. A tromboplastina é produzida no fígado, mas não precisa da vitamina K. Depois vocês vão entender a vitamina K. Bacana. Eu tenho a tromboplastina e o fator 7 aqui no sangue, né? Foram produzidos lá no fígado, o cálcio veio da dieta. Quando juntam os três, eles vão virar um complexo. Um complexo que vai ativar um outro fator. Vai ativar o fator 10. O fator 10 ativado, ele passa a se chamar fator 10A. Bacana. O que esse fator 10A vai fazer? Na superfície das células aqui, ó, da plaqueta, do endotélio, esse fator 10A, vou fazer ele de azulzinho. Esse fator 10A, ele vai se ligar aos fosfolipídios aqui
E ele vai se juntar com outro fator, fator 5, que também gosta de se ligar ao endotélio. Vai se ligar ao fator 5. Então, vou ter o fator 10A e o fator 5. O 10A ele foi formado. Ele vai se juntar com o fator 5 e os dois juntos vão transformar a protrombina em trombina. A protrombina também tá aqui, ó. Vamos lá na colinha. Ó, o fator 5 é também produzido no fígado. Vamos pegar a protrombina. Ó, a protrombina também é produzida no fígado, elas estão tudo ali no plasma. Aí eu vou transformar esses dois, eles vão também formar um complexo que vão transformar a protrombina em trombina. Professora do céu, pois é, né? Eu sei. Em trombina. Então, vamos recapitular? Ó, tá tudo aqui no plasma. A tromboplastina se junta com o fator 7 e o cálcio. Os três formam um complexo que vão transformar o fator 10 em fator 10A, ou seja, ativar o fator 10. O fator 10 ativado, ele se liga aqui, ó, à superfície das células, e o fator 5 também se liga à superfície das células. Os dois juntos transformam a protrombina em trombina. Tá, o que a trombina vai fazer? Ela vai ser uma molécula sinal. A trombina vai ser uma molécula sinal, vou fazer ela de cinza, que vai chamar mais plaquetas e que vai chegar aqui no fibrinogênio, ó, e transformar ele em fibrina, para a fibrina poder vir aqui e se ligar e fechar essa rede. Esse processo aqui é o processo de coagulação e é o processo que chama de iniciação. Iniciação por quê, prof? Porque é o processo que inicia a produção de trombina, ok? Para quê? Principalmente para chamar mais plaquetas e criar a fibrina. Então, aqui, ó, é o processo de iniciação de quem? Da coagulação. Beleza? Na fase de amplificação, a trombina, ela vai chamar mais plaquetas e a trombina, ela vai ativar. Ó, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Isso aqui é a amplificação. Ah, desculpa, isso aqui é a iniciação. Acho que vai ficar melhor. Isso aqui é a iniciação. Isso aqui é a iniciação. Aqui, aquela união de plaquetas é a hemostasia primária. Agora vamos na amplificação. Na amplificação, eu tenho a trombina atuando, chamando mais plaquetas. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A amplificação. Eu tenho a trombina chamando mais plaquetas. Se não entende o que é molécula sinal, vai nas minhas aulas no canal do YouTube, Cacau Ferreira, que tem lá sinalização celular, pra você entender. Porque, gente, se não entender biologia celular aqui, não adianta não. Então, eu tenho amplificação, eu tenho a trombina chamando mais plaquetas e eu tenho a trombina ativando mais enzimas. Quais enzimas? Os fatores 5, peraí, 8 e 9. Não, 5, 8 e 11. 5, 8 e 11. Vocês vão entender porque esses fatores vão atuar na próxima fase. Então, na fase de amplificação, eu tenho a trombina chamando mais plaquetas, ativando mais enzimas, ativando fator 5, 8 e 11. Na verdade, o 5 tá aqui, né? Ela continua atuando aqui nesse fator. Beleza. Então, vamos para a próxima fase. Na fase agora de propagação,
eu tenho a trombina ativando o fator 8, tá vendo, ó? Fator 8, continua a ativação dele. O fator 8 se junta com o fator 9. E esses dois ativam o fator 10. O fator 10 se junta com o fator 5, que ó, foi ativado aqui também. E esses dois conseguem juntos ativar muito, converter muito a produção de protrombina em muita trombina. Uma conversão muito grande de protrombina. Se eu tenho muita trombina, eu tenho muitas plaquetas e eu tenho muita fibrina sendo utilizada. Entende? Então, vamos lá. Na propagação, a trombina vai ativar o fator 8 e o 9. O 8 e o 9 vão ativar o fator 10. O 10 vai se juntar com o fator 5, também na superfície de membrana, e vão converter muita protrombina. Aí eu vou ter muita trombina. Se eu tenho muita trombina, eu tenho muita fibrina aqui. Pronto, o coágulo tá pronto. Professora do céu, então, eu sei, é muita coisa. Só que aqui vocês vão prestar atenção em algumas atuações. Eu vou colocar mais uns nomezinhos aqui e vocês vão prestar atenção em algumas atuações de medicamentos. Vamos ver como é que funciona aqui o controle. Eu vou ter um controle disso? Vou. Eu preciso da atuação de alguns anticoagulantes. Eu tenho naturalmente anticoagulantes. Gente, para controlar isso aqui, porque senão essa coagulação ela vai fugir do controle. Quem que eu tenho? Vamos lá. Anticoagulante, deixa eu apagar esse colágeno. De anticoagulante, eu tenho o fator tecidual. O que é o fator tecidual? As células do endotélio, as células do vaso sanguíneo vão produzir esse fator tecidual. Onde que elas vão atuar? Bem ali naquela fase de iniciação. Elas vão controlar esse fator aqui, ó, cadê ele? Elas vão controlar o fator 7. Vai inibir o fator 7. Porque se eu inibo o fator 7, eu não começo a fase de iniciação. Prof, eu inibo a fase de iniciação toda? Não, não é a fase de iniciação toda, ok? É só o iniciozinho mesmo. Só assim, uma parte dela, não ela toda. Bacana. Quem mais que eu tenho? Eu tenho a proteína C e a proteína S. Proteína C e S. O que elas vão fazer? Elas também são produzidas pelas células endoteliais e elas vão inativar o fator 5 e o fator, cadê eles? Elas vão inativar o fator 5 e o fator 8, cadê? Aqui, ó. Elas vão dar uma controlada no fator 5 e no fator 8 aqui, ó. Beleza? E a gente também tem a antitrombina. Vou fazer de rosa. A antitrombina, ela vai inibir de... Nossa Senhora. A antitrombina, ela vai inibir mais lá no processo de amplificação e propagação. Por quê? Porque ela vai inibir a produção de trombina, porque ela vai atuar no fator 10. Aqui, ó. Ela vai atuar diretamente no fator 10. Fator 10, tá vendo? Ela é como se fosse assim, a que mais atua. A mais importante dos anticoagulantes é a antitrombina. Ela atua no fator 10. Beleza? Normalmente a gente tem isso, anticoagulantes que vão tentar controlar isso aqui. A gente também tem a fibrinólise.
Eu tenho normalmente aqui, ó, no meio dessa rede, eu tenho uma substância chamada plasminogênio. Ele tá aqui, ó, ligado na rede fibrina. Eu tenho normalmente o plasminogênio. O que o plasminogênio faz? Ele é convertido em plasmina. Ele é ativado e ele passa a se chamar plasmina. Ele é convertido em plasmina. Por quê? Por um fator ativador de plasminogênio que é produzido pelas células endoteliais. O que essa plasmina faz? Ela quebra essa fibrina. Então, ela permite que eu tenha uma quebra, uma desorganização desse trombo. Por quê? Porque lembra que eu falei que sem a fibrina, as plaquetas, mesmo elas dando as mãos umas para as outras, fica aquele fluxo sanguíneo? Então, uma outra maneira de controlar isso e às vezes até acabar com esse trombo é a ativação de plasminogênio. Quem ativa? A célula do endotélio. A célula do endotélio. 1 a 2 dias depois que ocorre o trombo, a célula do endotélio fala: gente, chega, já fechou, agora vamos dar uma controlada nisso aqui. O plasminogênio que está aqui, ele recebe uma molécula sinal da célula endotelial, que é o fator ativador de plasminogênio. Esse plasminogênio é convertido em plasmina. E o que é essa plasmina? É uma enzima que quebra a fibrina. Isso é a fibrinólise. Ok? Beleza? Vamos ver os medicamentos?